Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre química computacional utilizando o software Orca. Dessa vez, nós vamos realizar os cálculos mais simples que são possíveis de serem realizados em química computacional. Nós estamos falando de cálculos do chamado single point. Bem, no cálculo do tipo single point, o que se calcula é a energia potencial de uma geometria molecular pré-determinada. Isso significa que, quando você tem as posições dos átomos, o software calcula a densidade eletrônica para esses átomos na posição em que eles se encontram e as interações entre elétrons e núcleos são então calculadas para dar uma quantidade de energia que está contida nesse sistema. São atrações e repulsões que estão acontecendo ali e que acabam gerando na sua molécula uma certa quantidade de energia potencial. Isso é que é o cálculo do single point, a grosso modo. Nós vamos fazer cálculos bem simples e demonstrar aplicações práticas utilizando o método DFT, explicando que até a partir de um cálculo tão simples quanto um single point, é possível de se extrair informações importantes que podem ser comparadas com informações de nível experimental. Então vamos lá. A estrutura com a qual nós vamos trabalhar é uma estrutura propositadamente simples. Eu escolhi mostrar para vocês um cálculo utilizando um átomo de neônio. Nós sabemos que o neônio é um gás nobre. Deixa eu posicionar ele. Não. Aqui. O neônio é um gás nobre, então ele não é muito reativo. É claro que ele pode reagir entre aspas, em condições extremas, mas, no geral, ele vai ser encontrado como um gás nobre, não reagindo com ninguém e possuindo 8 elétrons na camada de valência. Ele possui um total de 10 elétrons, sendo que 2 elétrons são da camada interna e 8 são da camada de valência. Então, de propósito, nós vamos fazer cálculos de single point para o neônio e depois vamos utilizar os nossos cálculos de single point para algum resultado experimental. O input é muito fácil de escrever, porque a geometria desse sistema é praticamente inexistente, é um átomo. Ele não está interagindo com ninguém, então você pode simplesmente botar seu átomo de neônio no centro da coordenada XYZ, em 0, 0, 0. Tudo bem. A gente sabe que o nosso átomo de neônio é eletricamente neutro, ele não tem carga, então por isso nós colocamos aqui carga 0 para ele, e nós também sabemos que ele não possui nenhum elétron desemparelhado. Ou seja, ele é um closed shell e por isso a multiplicidade do sistema vai ser igual a 1. Se você não se lembra o que é multiplicidade, eu recomendo que seja feita uma pequena revisão nesse conceito básico, mas posso passar uma regra geral. A multiplicidade pode ser aproximada como a quantidade de elétrons desemparelhados mais 1. Quantos elétrons desemparelhados o neônio tem? Nenhum. Então é 0 mais 1. Por isso a multiplicidade aqui ficou igual a 1. Se ele tivesse um elétron desemparelhado, seria 1 elétron desemparelhado mais 1. Daria 2 ali na multiplicidade. E daí por diante, né? Então você pode seguir essa regra geral. É a quantidade de elétrons desemparelhados mais 1. Então, como o neônio não tem nenhum elétron desemparelhado, é 0 mais 1, que acaba dando aqui a multiplicidade 1. As palavras-chave utilizadas no nosso cálculo são RKS, para aproximação de Conchan. Aqui está dizendo que é uma aproximação de Conchan do tipo restrito, Restricted Conchan. Você vai usar restrito sempre que não tiver elétrons desemparelhados. Sempre que a multiplicidade for 1, vai ser RKS. Nós queremos calcular um single point,
por isso tem esse SP. O Orca calcularia um single point, mesmo se eu não colocasse nada. Mas eu deixo single point só para que eu bata o olho e descubra mais rápido o que eu estou calculando. Eu também estou utilizando o módulo SCF do Orca com um alto nível de precisão. Eu estou utilizando o Very Tight SCF, dizendo que vou aceitar o SCF como convergido caso ele chegue muito próximo de zero. Ou seja, é um cálculo um pouco mais custoso, mas que dá mais precisão. Estou utilizando o funcional B3Leap com 4 núcleos do meu processador. Lembrando, isso é um cálculo DFT, utilizando o funcional híbrido, com a base DF2 SVP e utilizando uma grade muito refinada, Grid 7 e No Final Grid aqui. O que eu estou dizendo para ele é que eu quero que ele imprima para mim os orbitais moleculares. Eu posso inclusive mandar ele imprimir também as bases. E assim eu posso conferir quais são as bases que foram utilizadas ali. Opa, já tem aqui. Não preciso repetir esse trecho, eu não tinha visto. Então, ok, salvei. Certo, nosso input está pronto. Nós vamos calcular o single point para o nosso átomo de neônio. Vou chamar o Orca. Entro na pasta cd, c:/orca, orca.exe, executando lá o meu arquivo neon.imp. E vou salvar todos esses resultados no arquivo neon.out. Vamos deixar tudo igualzinho, né? Com letra maiúscula também. Droga, que foi que eu fiz? Ok, Enter. Então, enquanto o cálculo acontece, eu dou uma pausa e ao término nós voltamos. Muito bem, o cálculo terminou e nós já podemos ir na pasta do Orca para olhar o que é que o resultado diz para a gente. Ele gerou aqui o arquivo neon.out, gerou o arquivo neon.prop e o neon.gbw. O GBW contém a geometria dos orbitais moleculares ou dos orbitais atômicos, no caso aqui. Então, eu vou abrir o arquivo de output e ver quais são as informações que ele passa para mim. Vamos direto para o final do arquivo. Nós vemos que o cálculo terminou bem rápido, apenas 29 segundos. Como se trata de só um átomo, não tem nenhum momento de polo. Isso já é de se esperar. A gente vê aqui que não tem a formação de nenhum vetor nas direções x, y e z. É tudo zero. E a parte importante para nós é aqui Final Single Point Energy. Essa é a nossa energia single point. A energia potencial da nossa molécula, que eu vou copiar e colar aqui numa outra página, no outro arquivo em branco. Esse arquivo ele já tem as informações para o nosso átomo de neônio. Eu posso abrir, por exemplo, com o CanCraft para dar uma olhada no que foi plotado. A gente tem aqui o nosso átomo de neônio, lembrando que é um gás nobre, então ele não forma moléculas, pelo menos não facilmente, né? Eu posso, por exemplo, plotar os orbitais moleculares que foram gerados para o nosso átomo de neônio. Nós sabemos que ele tem 10 elétrons no total. Nós podemos ver aqui a ocupância 2, 2, 2, 2, 2. Vou marcar todos eles para serem renderizados com um pouquinho mais de qualidade. Pronto, todos eles estão aqui. Nós podemos ver os resultados da superfície dos nossos orbitais. Esse primeiro orbital se parece com o orbital S. O segundo orbital também é o orbital S, é o orbital 2S, né?
E os 3 restantes, adivinhem quais são os orbitais? São os orbitais P, que fazem parte da nossa distribuição eletrônica para o neônio. Eles são exatamente igual ao que o livro mostra, porque são os orbitais atômicos, já que o neônio não está se ligando a ninguém. E é isso. Nós vimos que a energia potencial desse sistema é de menos 128,76 Hartrees, e nós acabamos de ver qual é a aparência dos orbitais atômicos. Mas você pode se perguntar, para que serve eu saber qual é a energia potencial do meu sistema? Isso não é uma energia de formação. É só a energia potencial baseada na distribuição eletrônica do seu átomo. Não dá para você tirar nada dali, mas você pode comparar esses resultados com outras coisas e, a partir dessas comparações, obter dados experimentais que são valiosos. Por exemplo, o que aconteceria se nós ionizássemos o neônio, se nós arrancássemos um elétron dele? Vamos fazer uma pesquisa rápida? Eu já fiz, na verdade, né? O Bing é uma ferramenta muito interessante para fazer esses cálculos, para conseguir alguns dados de forma rápida. Então, pesquisando Neon Ionization Energy, ele já dá para mim que a energia de ionização, a primeira energia de ionização do neônio, é de 21,5645 elétron-volts. Então, o que eu posso agora fazer é comparar essa energia do neônio com a energia de um neônio ionizado. E como é o neônio ionizado? Vamos fazer um desenho rápido. Neônio. Vamos colocar os 2 elétrons ali. Ok. Então o neônio tem 8 elétrons na camada de valência. O neônio ionizado seria arrancando um elétron dele. Então ele passaria a ter 7 elétrons na camada de valência. 2 consequências importantes aparecem disso. Primeiro, o neônio passa a ter carga mais 1. E segundo, um elétron desemparelhado. Se ele tem então um elétron desemparelhado, a multiplicidade dele passa a ser 2. Lembram da regra? Um elétron desemparelhado com mais 1 acaba dando a multiplicidade 2. Então nós podemos vir aqui no nosso input do neônio e fazendo aquelas alterações. Primeiro, a carga passa a ser mais 1 e a multiplicidade passa a ser 2, porque agora existe um elétron desemparelhado na camada de valência. A outra coisa que eu preciso mudar é a aproximação de Kohn-Sham. Eu mudo de restrita, que é só para casos em que não existem elétrons desemparelhados, o Closed Shell, para o caso de Open Shell, UKS, Unrestricted Kohn-Sham, e salvo esse input. Outro detalhe importante é: apague os 3 arquivos que foram gerados pelo Orca. Se você fizer um cálculo por cima do outro, eu pretendo reaproveitar aquele mesmo arquivo, né, por preguiça mesmo. É claro, você pode salvar com outro nome se você quiser, mas eu só vou gravar um por cima do outro. Se você tentar fazer um cálculo por cima do arquivo com o mesmo nome que já tinha anteriormente, o Orca pode tentar aproveitar resultados anteriores, e às vezes isso gera resultados doidos. Então foi por isso que eu apaguei aqueles resultados que eu tinha gerado antes e vou fazer de novo. Apertei o Enter, os mesmos cálculos, só que agora com aqueles detalhes modificados no meu input. Então agora eu estou calculando como se fosse o meu neônio ionizado, com a carga mais 1 e com um elétron desemparelhado para um sistema Open Shell, com Unrestricted Kohn-Sham. Esse cálculo demora um pouco mais do que o anterior, mas não tanto assim, são só alguns segundos. Mas para poupar vocês da espera,
mais uma pausa. O cálculo acabou. Vamos olhar qual foi o nosso resultado. O output já foi alterado. Eu posso ver. Posso abrir de novo o output para que vocês não fiquem confusos, né? Tenho aqui o arquivo de output. Clicando com o botão direito. Vou lá no final. Ele demorou um pouco mais que o anterior, foram 44 segundos. E a energia continua tudo igual, né? Sem momento de polo. A energia agora é de menos 127 Hartrees. Copiei e vou comparar com a energia que eu tinha achado antes. Vamos então converter esses valores, vamos fazer a subtração deles e ver o que dá. Vou passar isso daqui para a minha calculadora. Essa é a diferença de energia de um para o outro. Vou copiar e vou utilizar aqui o outro software, o GabEdit, em Tools. Ele tem a ferramenta de conversão de unidades. Então, menos 0.7844 Hartrees em electronvolts dá menos 21.34. Comparando com o que era esperado, 21.56. É um resultado muito próximo do que eu esperaria para uma energia de ionização experimental. Essa pequena discrepância que eu vejo de aproximadamente 0.2 electronvolts é esperada, porque eu estou fazendo cálculos DFT e às vezes o cálculo DFT bate na trave ou ele chega com valores de energia muito próximos dos que são os valores experimentais. É claro que se você exige valores experimentais, valores próximos o suficiente de um valor que fosse calculado em laboratório, você teria que utilizar métodos computacionais de mais alto nível para obter valores que sejam mais próximo possível do experimental, mas que também vão depender muito mais do poder computacional que você pode dispor. O cálculo DFT tem essa vantagem de que ele é rápido. Ele é rápido, mas também tem diversas aproximações acontecendo. E às vezes essas aproximações acabam refletindo no valor do seu resultado final. Você obtém resultados que são muito próximos do experimental, mas algumas vezes não são exatamente os valores experimentais. Entretanto, vale ressaltar que você conseguir esse resultado que nós obtivemos de menos 21.35 aproximadamente é bastante bom para um cálculo que demorou apenas alguns segundos para ser feito. Se nós quiséssemos experimentar coisas mais avançadas, nós poderíamos. Mas é justamente essa que é a vantagem do método DFT. Você conseguir ter valores muito aproximados de valores reais, de valores experimentais, sem, na verdade, precisar gastar muito do seu tempo e do poder de computação da sua máquina. Vamos, então, fazer um teste bem rápido comparando o nosso single point pelo método DFT com um single point de um método computacional de nível mais alto. Por exemplo, o Moeller-Placet de segunda ordem. O Moeller-Placet de segunda ordem é um método pós-Hartree-Fock multiperturbacional. Isso significa que as interações entre os elétrons vão ser levadas em conta e é um método muito custoso computacionalmente. Nós podemos fazer tranquilamente para o neônio, porque é uma molécula pequena, mas sistemas maiores realmente tomam muito do computador. Chega a ser impossível de ser calculado. Uma outra coisa que eu vou fazer, além de trocar o método DFT
o B3-LIP, o funcional híbrido B3-LIP, pelo método Moller-Plasset de segunda ordem, é aumentar a minha base. Em vez da Single Valence Polarized, vou aumentar para Triple Zeta Valence Polarized. Então, essa base TZVP é uma base maior e mais precisa do que a que nós estávamos usando anteriormente. Continua sendo o KS, Single Point, Very Tight SCF, mas dessa vez utilizando Moller-Plasset de segunda ordem, e troquei também a base por uma base maior e mais precisa. Eu quero reiterar que o método Moller-Plasset de segunda ordem é muito preciso, mas muito custoso computacionalmente. Se seu sistema tiver 10 átomos, por exemplo, pode demorar horas e horas para que o cálculo termine. Então, salvo. Lembrem-se de apagar o que foi calculado anteriormente, pelo menos se você fizer como eu, um cálculo por cima do outro, todos eles tendo o mesmo nome. E vou refazer novamente o cálculo com uma pausa para que não demore tanto para vocês. O cálculo com MP2 de segunda ordem terminou e nós vamos olhar os resultados do arquivo de output. Dessa vez demorou um pouco mais. Demorou um pouco mais que o cálculo anterior. E a descrição das energias é um pouco mais complicada do que a anterior. Tem aqui a energia total do Moller-Plasset de segunda ordem. E o que importa é o Final Single Point, que eu vou copiar, assim como eu fiz anteriormente, e salvar aqui, para que eu possa pegar depois. Lembrando que esse cálculo é o do neônio já ionizado. Nós vamos então para a espécie não ionizada. Closed Shell, carga 0 e mudar ali para RKS. Eu posso salvar e volto ali para deletar o que foi calculado anteriormente pelo Orca. E mando o cálculo ser feito novamente. Cálculo terminado. Então, eu abro o arquivo output de novo, dessa vez para a espécie não ionizada do neônio. Demorou 46 segundos. E vou lá, Final Single Point Energy. E comparo com o resultado que eu tive aqui anteriormente. Então, eu vou fazer essa menos aquela ali. Vamos lá para minha calculadora. Copiar. E colar aqui no Gave Edit para que ele converta os valores para mim. Ok. Menos 21,53. Vocês lembram do valor experimental? 21,56. Olha, isso é muito próximo do valor experimental. Pode-se dizer que ele acertou na mosca com relação ao valor experimental. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o método DFT dá resultados rápidos, mas um método computacional de mais alto nível, como o Moller-Plasset, em conjunto com uma base maior e um pouco mais complexa, podem dar resultados melhores nos cálculos que estão sendo executados. E eu também mostrei para vocês que mesmo um resultado de single point pode trazer informações experimentais importantes. Por exemplo, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a entalpias de formação podem ser grosseiramente aproximadas, nós vamos ver isso em vídeos posteriores. Os orbitais da estrutura, todos são computados, o momento de polo, tudo isso pode ser extraído de um simples cálculo de single point.
E vocês viram que resultados quase perfeitos podem ser obtidos comparados com valores experimentais se vocês gastarem um pouco mais de poder computacional com métodos computacionais de mais alto nível, como o Moller-Placet ou os clusters acoplados da vida. Mas lembrando que são métodos extremamente custosos, eles realmente podem demorar várias horas ou até vários dias ou várias semanas, mesmo para sistemas relativamente pequenos, e é por isso que as pessoas só costumam usar métodos computacionais mais avançados com computadores superpoderosos, porque computadores comuns, como o que nós temos em casa, realmente não dão conta do recado. Você só deve arriscar métodos computacionais mais avançados se você puder deixar seu computador fazendo cálculos durante bastante tempo, ou se a sua molécula for bem pequena, ou se você for dono de um supercomputador. Então, eu ainda não falei tudo que eu tinha para falar sobre cálculos de single point, mas nós já estamos chegando a 30 minutos de vídeo. Então, eu vou ficar por aqui e esperem mais um vídeo com informações importantes sobre single point em breve. A gente se fala.